Oi, estudantes! Vocês chegaram? Gente, estou aqui numa história super divertida, na história em quadrinhos. Vocês vão amar se vocês lerem comigo. Estou no meu quarto, mas agora eu vou lá para o estúdio para a gente começar a nossa aula sobre história em quadrinhos. Olá, estudantes! Bem-vindo no nosso estúdio! Hoje vocês conheceram o meu quarto, gostaram? Eu amo livros. Eu sempre tenho nas minhas estantes livros e os meus gibis. E hoje aqui eu trouxe os meus gibis para vocês darem uma olhadinha, conhecerem um pouco das minhas leituras de gibi. Gente, é muito gostoso ler um gibi, não é? Não é gostoso fazer a leitura de uma tirinha? Será por que nós gostamos tanto de ler tirinhas? É uma das nossas primeiras leituras na escola, inclusive. Deixa eu lembrar vocês de algo, uma palavrinha, multimodalidade. Ultimamente a gente tem falado em várias aulas sobre multimodalidade. Na escola vocês já devem ter ouvido a professora falar essa palavra algumas vezes. Se não ouviram, ouçam então. Multimodalidade é a oportunidade que nós temos de trabalhar com mais de uma linguagem. Ou seja, eu tenho a linguagem visual, não verbal, e a linguagem verbal, que é a textual. E o gibi é legal por causa disso. Vamos dar uma olhadinha no gibi? Olha aqui. Eu tenho então os quadrinhos me dão os balões e os balões têm o texto. É assim que eu tenho a linguagem verbal, textual. E toda essa imagem aqui que nós temos? A imagem, inclusive, ela é expressiva e ela sozinha conta a história. Então eu tenho a linguagem não verbal. E isso é multimodalidade. E talvez por isso que nós gostamos tanto, porque nós gostamos da imagem, nós gostamos das cores, nós gostamos do texto que está escrito contando a história pra gente. É muito gostoso fazer a leitura dessas histórias. E além disso, nós estamos trabalhando com narrativas. Quem não gosta de ouvir uma boa história? Quem não gosta de ler uma boa história? Então ali nós temos os personagens, o narrador. Às vezes acontece num gibi, às vezes não. Como assim, professora? Já viram que no começo do quadrinho, às vezes eu tenho ao lado 3 dias depois, no mês de novembro, às vezes só para contextualizar um dos quadrinhos. Mas o quadrinho dispensa o narrador, porque a situação da imagem com a linguagem já vai me dar como se o narrador estivesse me contando, então eu já vou conseguir essa interação. Mas eu tenho personagem, eu tenho tempo, eu tenho espaço e tudo isso, inclusive o enredo, início, meio e fim da história, tudo isso fica claro para mim com o passar dessas tirinhas. Então é por isso que a gente gosta tanto de ler, porque são histórias com imagens e imagens que nós gostamos do traçado. Por isso que nós lemos tanto gibi. Mas de onde que veio isso, professora? Como começam essas histórias? Gente, eu amo histórias. Desde a pré-história, eu garanto a vocês que desde a pré-história tem gibi. Não, desde a pré-história nós contamos histórias, o ser humano conta história por meio de desenhos. E nós já vimos, nós sabemos muito sobre as imagens rupestres que nós chamamos, que estão nas cavernas. Ali, essas pessoas representavam a cultura delas, o cotidiano, a caça, os relacionamentos por meio das imagens, por meio dos desenhos. E assim eles mesmos se comunicavam. Não acredito que eles estavam pensando em deixar para a posteridade a história contada. Era um momento em que eles contavam as histórias, por isso os desenhos. Mas, professor, ok, não era um gibi. Quando surge mesmo um gibi? Gente, nós temos os comics lá nos Estados Unidos. Começa, então, a nossa história americana. Nós temos o The Yellow, vamos ver, eu esqueci o nome, The Yellow Kid. Ó, essa é a capa do primeiro gibi que surgiu, acho que em 1894. Olha que bacana essa personagem. Não parece nem um pouquinho uma personagem americana, né? E essa personagem é uma personagem terrível. É um menino que vai fazer milhões de travessuras ali nas ruas americanas. Então esse foi o primeiro gibi a primeira história em quadrinhos, de fato, em forma de livro, em forma de gibi. E no Brasil? No Brasil foi um pouco diferente. A gente experimentou outras formas de texto. É também em forma de tirinha, lógico. Chama Tico-Tico. Olha que legal, gente, o Tico-Tico. O que ele retrata? Também crianças travessas.
Aí a gente tinha a Mãe Preta, que são figuras ali do bairro, que contavam histórias lendárias. Então acaba que na narrativa dos quadrinhos do Tico-Tico, nós temos também um pouco das nossas lendas e do nosso folclore. Mas é com a revista A Turma do Pererê, e a gente não tem a imagem dos quadrinhos da Turma do Pererê mesmo, mas nós temos a turma representada em teatro. Essa turma, gente, muito legal, porque a Turma do Pererê, é quem que é Pererê? Saci Pererê. Então já é uma turma que vai retratar a história com o Saci. Aí nós temos vários elementos brasileiros. Nós temos índio, nós temos elementos da fauna, porque nós temos aqui o coelho, a lebre, né, no caso, o gato, a tartaruga, todos eles aparecem ativamente na história, também confirmando aí um pouco do nosso folclore, da nossa lenda brasileira. Então é bem legal essa história em quadrinhos. O que aconteceu? Começou a ditadura militar, isso aqui foi mais ou menos em 1960, a Turma do Pererê. E aí nós temos o início da ditadura militar e, infelizmente, o que acontece? A Turma do Pererê sai e não volta, vai voltar anos depois que acontece a ditadura, a ter uma circulação. Mas é em 1960, na verdade, que surge a Turma da Mônica, um gibi aí que nós todos conhecemos. Quem nunca leu a Turma da Mônica lá na escola? Na minha escola foi uma das minhas primeiras leituras. Olha que isso tem ano, hein, gente? Deve ter uns 30 anos. Mentira, uns 25 anos, para vocês não saberem a minha idade, que eu comecei a ler a Turma da Mônica. E a Turma da Mônica está aí presente até hoje, é uma revista em quadrinhos, um gibi muito importante no Brasil. E só para vocês verem como é importante, ela é traduzida e enviada para mais de 14 países. Não é bacana isso? Então nós temos aí uma história famosa e lida em outros lugares do mundo. Mas vamos conhecer um pouquinho então da estrutura do gibi. Ah, professora, eu sei tudo sobre gibi, eu sei tudo sobre quadrinhos. Eu leio quadrinhos, que bom. Então vamos explorar um pouquinho dessa estrutura. Primeira coisa que tem que ter na história em quadrinhos, gente, os quadrinhos. Ó, que revelação. Os quadrinhos são importantes, mas não aleatoriamente. Eu não leio essa primeira e depois leio a... Não. Os quadrinhos, eles são apresentados de modo sequencial. E dentro desse quadrinho, vamos continuar analisando aqui? Eu preciso ter os balões. Então eu tenho a presença de quadrinhos sequenciados, sempre que eu penso em história em quadrinhos, tenho sempre os balões, às vezes eu tenho só a imagem, não tem problema. E além dos balões, eu tenho essa característica dialógica. Vejam as minhas personagens nesses quadros, nesse primeiro quadro aqui, primeiro e segundo, eu tenho 3 personagens conversando, depois eu tenho 2, e aqui a gente já entende, mesmo que está em outro idioma, a gente já entende que existe um diálogo e uma interação entre eles. Então isso também é só assim que a gente sabe a história, por causa do dialogismo entre as personagens e o que tem, né, nessa ação entre eles desenhado, é que nós conhecemos a narrativa de verdade. Agora vamos explorar um pouquinho a leitura. Como eu faço a leitura desse texto? Porque se eu tivesse num outro lugar do mundo, como no Japão, os meus gibis lá são como? São em forma de mangá. Então a leitura seria outra, e isso é tema para uma outra aula, porque mangá acaba sendo um gênero um pouquinho diferente dos quadrinhos, na forma de leitura. Na nossa leitura, eu leio os quadrinhos da esquerda para a direita, exatamente como eu escrevo. Nós escrevemos de margem a margem, da esquerda para a direita. E nós começamos na linha 1, né, de cima para baixo, diferente dos orientais. Então, exatamente como nós escrevemos os nossos textos, a textualidade no português, nós também fazemos o gibi. Então, olha que bonitinha essa folha. O primeiro quadrinho foi maior, né, a primeira tirinha. Depois eu tenho o quadrinho 2, da esquerda para a direita, 3, 4, até chegar no final da página. E os balões? Os balões, gente, também não são dados aleatoriamente. Ah, eu vou ler primeiro o da ponta. Não, eu vou ler primeiro o de baixo. Não posso fazer isso. Eu tenho que fazer uma leitura também sequencial, assim como eu sequencio a leitura dos quadrinhos. Então eu vou ler também da esquerda para a direita e como ele está disponibilizado. Aqui ele está em cima, mas e se ela começasse a falar lá embaixo, se o desenhista colocasse lá embaixo? Não tem problema, mas é sempre ler da esquerda para a direita. Não esqueçam disso. Aí você vai sequenciando os balões. O que mais que nós temos? Vamos explorar só os balões agora, já que nós estávamos falando de balões? Gente, olha que legal isso aqui. Cada balão, como eu não tenho essa expressividade toda no desenho, a fala não vai ser audível, eu não vou conseguir ouvir.
o que essas personagens estão falando. Como que eu sei que uma personagem está gritando no quadrinho? Porque eu tenho o quadrinho do grito, que não está representado aqui, mas vamos lembrar? É aquele que tem várias pontas. Quando eu vejo um quadrinho com várias pontas, automaticamente, pontiagudas, eu sei que é um grito no meu quadrinho. E quando eu vejo esse quadrinho pontilhadinho, vocês lembram o que é? O sussurro. Então eu sei que aquelas personagens estão falando baixinho. E quando eu vejo em forma de nuvem, ele está ali sonhando, acordado, ou simplesmente pensando. E o quadrinho que nós mais vemos... Quadrinho, gente, balão, a professora tá doida. E qual o balão que a gente mais tem? Então vamos repetir, ó, o balão pontiagudo, grito, o balão de... Como é que fala, gente? Traçado vai ser o sussurro, o balão de nuvem vai ser o pensamento ou sonho, e o último balão, que é o mais comum, que a gente mais vê, é esse balão normal, com um traçado contínuo e dentro dele a fala, porque a gente sabe que eles estão conversando normalmente. Então isso também já vai destacar aí esse dialogismo deles dentro dos balões e a forma como eles estão dialogando. E quando tem 2 ou mais personagens reunidos e sai um balão deles, com 3 pontinhas, estão gritando? Não, é porque eles estão falando uníssonos, né? Só eles, numa só voz, falando a mesma coisa. Ótimo! O que mais que nós temos nos quadrinhos que nós não temos em outros textos? Nós temos a onomatopeia. Eu tenho um barulho de porta, alguém tocando na porta, alguém tocando uma campainha. Eu tenho também um telefone tocando. Eu tenho que explorar os barulhos que existem no meu ambiente, no meu espaço. E é assim que eu vou explorar, usando as onomatopeias. Vamos olhar aqui umas. Olha, ding dong, que é a da campainha. Flash, não sei o que é. Gente, quando cai um copo no chão, crash. Né? Então nós temos vários. Explodiu uma bomba, boom. Então nós temos várias onomatopeias para explorar no nosso gibi. E os tipos de gibi? Eu tenho um slide aqui, na verdade não são os tipos de gibi, são os tipos de histórias em quadrinhos. Para a gente encerrar a nossa aula, quais são as histórias em quadrinhos que nós temos? Nós temos elas bem curtas, forma de tirinha. Normalmente a gente vê essa publicação em jornal. Nós temos os cartoons. Os cartoons, eles mostram as características das personagens mais exageradas, principalmente os olhos, que são aqueles desenhos, aqueles olhões assim das personagens. Mas todos funcionam da mesma forma, tirinhas e dialógico. Os mangás, que eu comentei agorinha na aula, então o que nós temos com os mangás? Que é uma outra forma de leitura e um traçado mais realista e diferente. Gibis, que são esses que eu comecei lá em casa, que vocês viram. Tenho mais de uma história no gibi, mais de uma história em quadrinhos, e essa história é bem desenvolvida. E eu tenho essa revista. Comics seriam essas revistas americanas e graphic novel, que é muito legal, porque a graphic novel é literalmente um texto longo, uma narrativa longa, mas adaptadas nos quadrinhos. Vamos ver algumas capas? Tem algumas capas aqui. Ó, isso aqui é uma tirinha. O que mais que a gente tem aqui para mostrar para os meninos? Aqui, ó, esses aqui são os comics, que são revistas americanizadas, igual as nossas. Nós temos o gibi. Essa aqui é literalmente uma capa de gibi. E aqui nós temos uma imagem de mangá. Olha como ele tá bonito no mangá e realista. E aí, gente, gostaram da nossa aula sobre histórias em quadrinhos? Eu amo realmente ler. E eu amo ler história em quadrinhos por causa dessa dinâmica e dessa multimodalidade. Tem atividades lá no portal para vocês. E atividades que vão retomar algumas tirinhas e algumas características que nós assistimos na aula hoje. Sobre a graphic novel, tem um texto, O Alienista, do Machado de Assis. Nossa, professora, eu vou ler esse texto, é difícil. Ele é difícil, mas ele está adaptado em quadrinhos, como uma graphic novel, e é uma delícia de ler. Que tal você ler esse livro em forma de histórias em quadrinhos? Vejo vocês na próxima aula. Até mais!